Nath, vamos intencionar a continuação das informações sobre bases criacionais. Não necessariamente a gente vai encontrar o Zala, mas vamos ver o que vai pintar aí, tá? Você está sentindo a presença de alguma coisa específica, alguma consciência que queira falar diretamente, ou a gente vai para uma sala branca intuitivamente? Você quer ir para algum lugar especial? Hum, não, não vou pra sala branca, não. Tá. Não tô sentindo nada ainda, mas só me dá um tempinho aqui Uhum. pra eu conseguir me alinhar. Beleza. A gente pode ir pra cachoeira? Vamos para a cachoeira. Tem a chance de só abrir a possibilidade de quem vai conversar, você sabe, né? É isso que eu pretendo. Então tá bom. Então vamos para cachoeira. Só para te auxiliar, mentaliza você no centro de uma queda d'água em 360. No centro não tem uma proteção, nenhuma água penetra aquele local, é como se fosse um vácuo. Nenhuma água entra nesse círculo de proteção. Tem. Tá. É uma consciência que se apresentou como um mico, sabe? Um mico-leão? Sei. Idêntico, assim. Ah, Tá do meu lado direito. Não sei se é intermédio, vou entender se tem mais alguém aqui. Mas ele foi o primeiro que se manifestou aqui no momento. tá. Verifica se ele só não tá ouvindo. É, tá, algumas consciências se apresentaram aqui. Eu tenho ele ao meu lado direito, esse que eu acabei de falar. Hum, Tem um. Eu não sei explicar o que ele é, não. É muito estranho. É um pouco assustador até. mas o que se enxerga? Ele parece ser um simbionte, Tá. só que ele tem. é, Cara, como que eu vou explicar isso? Deixa eu tentar lembrar algum personagem. Uma coisa. Tá, tem um Avian na minha frente. Hum. Azul? Não, ele é branco. Tá. Um Avian branco, parece uma águia, assim, branca. Mas ele é mais humanoide, né? Ao lado dele tem o que aparenta. Bom, parece, né? Não sei, mas. Deixa eu tentar entender. É um gray acinzentado dos olhos amendoados alto, sabe? Da casta superior. Tá. Um gray alto. Deixa eu ver o que mais. Tá, esse ser que eu não tô conseguindo. Tipo, eu vejo ele com muita clareza, mas eu não consigo explicar. Uhum. Ele. Parece que é com ele que a gente vai falar hoje. Tá. Eu não consigo explicar. Ele tem alguns tons de preto e um roxo metalizado. Hum. A forma dele, ele parece uma pedra, uma obsidiana enorme, gigante, assim. Sei. Uma pedra, só que é uma pedra, tipo, translúcida e em movimento. Não é estático. Ele parece uma pedra gigante, entendeu? É. Só que é uma pedra toda tipo, ornamentada, cheia de pontas. Eu não sei Tá. explicar. Eu já entendi É quem é. muito maluco. É com ele mesmo, Ah, né? parece que sim. Parece que sim. O Aviaio e o Gray acho que aparentemente queriam falar de genética. Tem a ver com o assunto, mas primeiro vamos falar com ele aí, então. Pesado demais. Então, quem que vai ajustar? É o Mico. Tá do Tá. meu lado.
Ele tá vindo para ajuste. Ele vai ser intermédio. Beleza. Tava falando com ele aqui, perguntando quem que eu deveria intencionar a comunicação. Ele disse para falar com esse ser. Tá. Então vai se conectando com a energia dele aí. Eu sinto como se tivessem linhas entrando dos meus olhos. Eu não sei explicar, mas linhas. É como se fossem fios entrando nos meus olhos, assim. Mas muito sutil. Como se fossem. Estivesse derramando ao líquido na frente dos meus olhos. Mas entrasse, sabe? Não fica no olho, ele entra. Uhum. Bom, vamos por partes. Ele gostaria de falar a respeito do quê? Ele veio a pedido do Zala para finalizar o assunto. Tá certo. Ele é um elemental. Imaginei. Ele é um elemental guardião de uma raça não terrena. Ele não vive na Terra. Uhum. Ele tem outras propriedades que para nós é desconhecida, né? Ele disse que ele não vive na mesma galáxia que a gente. Tá, se ele é um elemental guardião, eu pressuponho que ele tem 8 ionas, mas pode não ser isso. Quantas ionas ele tem? Ele tá no. Eu esqueci a palavra agora, a caminho. Ele tá de 7 para 8. Né? Tá, A caminho. beleza. Tem alguma coisa que ele gostaria de iniciar? Ele vai dar continuidade ao que a gente estava falando sobre as Jonas. Tá. E imagino que vocês já tenham desmembrado a questão. Desmembrado não, né? Não é a palavra desmembrado, mas ele quis dizer decodificado. Uhum. A questão do que a gente considera como volta em classificação dos tipos de vivências que se tem em cada volta que se pressupõe a fazer. Que a gente já parece que entendeu de certa forma como funciona. Sim. A gente mapeou. Sim. Entende-se que a gente já conseguiu mapear. E no momento não é do compreendimento nosso como dá-se a elevação da 7ª para a 8ª. Uhum. A gente precisa compreender melhor de onde a gente veio, para que futuramente a gente consiga compreender para onde a gente vai. Tá. Quando eu fiz o organograma dos planos evolucionais, eu coloquei a 8ª Iona como uma intersecção entre os dois planos. E os Hades que era mais ou menos por aí. E nós chegamos a ouvir algumas sessões aqui onde a 8ª Iona precisaria fazer algumas missões, tipo algumas quests para conseguir ascensionar. Eu acho que isso é isso que ele está querendo se referir, por aí? Pode-se considerar que a forma de que a gente lida com as responsabilidades a partir dessa volta, que ela é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então a gente pode considerar sim que é como se fosse uma mudança de plano. Não necessariamente plano, como a gente identifica dimensionamento, porque mesmo nas zonas anteriores de identificação nossa, a gente já trabalha em outras dimensões também, né? Não necessariamente a gente vai trabalhar os nossos corpos em uma dimensão única a partir da 7ª, de forma alguma. A gente já tem experiências na 3ª, na 4ª, na 5ª, e na 6ª e na 7ª também. Então, é como se você mudasse o mapa.
Tá, mudar o mapa. Fecha um livro e abre outro. Tá. Isso é assim todas as voltas ou não? Não. Tá. A diferença do que é feito no momento em que você eleva da sétima para a oitava é um pouco diferente. É um pouco mais ainda individualizado, mas é um pouco mais amplo. Tá, ainda é individualizado. Sim. Tá. Entendi. Então, é como se os outros planos anteriores funcionassem, os outros planos não, os outros reinos anteriores funcionassem no mesmo plano de criação. Só que a partir da oitava Iona, essa mudança já não é mais o mesmo plano. É como se fosse assim uma compreensão diferente do que é o plano onde ela estava. É isso que eu entendi? Sim. Tá. Então ela ganha ela compreende o plano anterior inteiro, que ela passou por ele completamente, só que ela ganha atribuições novas. E perde algumas. Tá, e perde algumas. O que se perde? Isso é Não, difícil, né? não mais se considera uma vivência na terceira dimensão a partir da oitava Iona. Tá, na terceira dimensão, mas isso aí também já. Nem tudo já estava nessa dimensão. Mas tem que se lembre-se que não, a terceira dimensão não existe só na Terra. Tá, então assim, já não é mais possível. Necessário. Necessário, tá. Não mais necessária a vivência. Porque o que se busca a partir daquele instante são outros tipos de experiências que trarão outras vivências, outros pontos de vista. Tá, agora tem uma questão que eu acho que é interessante nessa situação. Quando a gente para compreender que o plano superior, o plano acima, é uma tutela para o plano anterior, a gente se depara na questão de que muitos dos avatares que estavam aqui fizeram essa função de tutelagem para nós. Esses avatares, então, nós poderíamos considerar como oitava Iona? Até nona. Até a nona, tá. E estes avatares já tinham, então, a ciência de outros planos. Eles já tinham um livro, um mapa diferente. E, inclusive, foram necessários procedimentos diferentes para que eles pudessem ter a vivência na terceira dimensão. Tá, então, assim, o que está sendo dito não precisa mais de um plano 3D para evoluir, mas se for necessário fazer uma missão, alguma coisa específica, é possível ainda a imersão no 3D. Se essa for a necessidade da consciência alinhada à necessidade também, né, de elevar-se à oitava Iona, ele é permitido. Tá. Então, vamos ver se dentro dessa questão, o que mais deveria ser passado para nós nesse momento? Que uma das maiores lições quando você faz a transição da sétima para a oitava Iona é o desapego. Tá, é o descarte, né? Sim. De corpos. De corpos, de casa, de atribuições, de sentimentos. Tá. É no geral. Até então, a sétima Iona ainda tinha algumas consciências que a sétima Iona é muito ampla. Ela é extremamente ampla. Sim. Ela é um campo muito amplo, porque é dela que saem os desenvolvimentos para a próxima Iona, que é um divisor de águas, aonde a ausência do livre-arbítrio fica mais clara. A partir da oitava, né? Você nota com mais clareza a ausência. Certo. Posso seguir com as perguntas que eu tinha planejado? Tem alguma coisa nesse... Sim. Tá, então vamos.
A gente ficou com algumas dúvidas referente a mônadas durante o estudo, porque como a gente estava estudando sobre Iona, a gente entendia que, pela Masofia, que quem tem a Iona é a mônada e não a consciência. Só que quando a gente começou a estudar aqui, a Iona apareceu como pertencente à consciência. Então. E aí a consciência pertence à mônada. Isso. Consequentemente, as ionas também pertencem à mônada. Tá. Então, se a gente for avaliar que a mônada, para que essa experiência existisse, teve que se considerar insatisfeita, ela já não teria ionas, vamos dizer assim, infinitas ou incomensuráveis, e a gente como é que a gente classificaria isso? Porque a impressão que dá é que a mônada vem de algo muito maior, e aí de repente a gente vê que a mônada pode ser pequena, numericamente falando, com comparação ao número de ionas. Como que a gente pode compreender melhor isso? Quando a consciência opta por fragmentalizar a si, não se deve considerar insatisfação. Certo. Mas sim a busca por aquilo que não conhece. Logo, não se pode considerar que a consciência já estava totalmente completa. Ela ainda busca isso. Certo. Só que ela pratica uma ação de introspecção, onde ela não busca a massa fora, mas sim dentro de si. Tá. O buscar fora é a fragmentação. Não, é o contrário. É o contrário, tá. Fragmentação não é buscar fora. Ela pega a si e explora ao máximo, se dividindo em suas quantidades, para que assim possa ter uma experiência de si dentro de amplas personalidades. Se ela buscasse fora, não haveria necessidade de se fragmentar. Sim, exatamente. E seria possível. Sim. Em outros planos. É só mais um caminho. Sim. Tá, porque de vários outros que ela possa escolher, entre aspas, por experienciar. Apesar de opções que não são muitas, a escolha sempre vai estar pré-determinada. Certo. Usá-la enquanto 12 ionas, ele gera elementais de 6. E aí a pergunta é, estes elementais que ele gera, eles acabam trilhando um caminho separado do Zala, ou seja, independente. Você acabou de descrever um método de criação. Sim. Então a fragmentalização de uma mônada é de fato a mônada se dividindo energeticamente e experienciando. Sim. Porém, sua essência não deixa de existir. Porque certo? A gente fica assim, não, porque se ela se fragmenta, ela está temporariamente indisponível. Não. Mas não funciona assim, ela só dá base energética. Ele está sempre lá. Ela sempre estará lá. Ela não desaparece. Exatamente. Uma mônada, então, ela vai sempre gerar de baixo para cima, ou isso não é lei? Na condição que a gente se encontra hoje, ela funciona dessa forma. Tá.
Mas de repente pode nascer um ser de 9 ionas em outro plano. Diretamente 9 ionas. Partindo do pressuposto que em alguns momentos haverá necessidade de programação de algumas consciências e da pré-existência delas, a gente pode considerar que sim, tá. É possível. Então, a mônada não nasce de baixo para cima, mas ela cadencia todo um processo evolutivo de cima para baixo. Então, o processo ionático ele não está atrelado necessariamente à mônada, mas ao ser. Sim. Tá. Então, acho que a gente está falando. Então, na verdade, parecem ser duas coisas diferentes, né? Quantidade de ionas referente às voltas que a criatura dá e a quantidade ionática de uma mônada, que é o quanto energético dela, vamos dizer assim. Sim. A partir da fractalização busca-se a evolução onde cada fractal terá o seu caminho, certo? Certo. E cada um deles irá desenvolver os seus ciclos evolucionários de acordo com aquilo que foi programado no seu tempo, dentro das experiências que estão sendo vividas. Logo, a contabilização de ionas não é algo que você tenha que se preocupar nesse momento, porque a gente está vivendo a individualização da evolução. Tá, então a gente tem que olhar a criação de baixo para cima. Sim. Neste momento, tá. Então, vamos prosseguir aqui. A energia usada por nós como reiki se origina de qual maneira? Há um caminho para ela chegar aqui onde ela está na Terra, né? Essa energia que é inteligente, ela estaria localizada em qual degrau? Toda a energia que é trabalhada na Terra, ela é proveniente do Sol central. Tá. O Sol central emana essas energias, aonde há captação em alguns pontos do universo, que também são sóis ou outros formatos, onde essa energia vai sendo canalizada e direcionada de acordo com o objetivo. A energia utilizada no Reiki, ela pode provir de vários pontos diferentes. Tudo vai depender da intenção e da necessidade. Que aí a gente entra no campo da segmentação energética, aonde vocês conhecem como a chama violeta, chama verde, chama azul, orixás. Podem dizer o nome que vocês quiserem. Mas basta se intencionar o acesso à energia que busca a necessidade do procedimento para que ela possa ser utilizada dentro das ferramentas que se esteja utilizando, no caso do Reiki ou de qualquer outro tipo de tratamento que esteja sendo feito. Tá. Quando você diz Sol central, nós, assim, não vou dizer que nós ficamos confusos, mas é como se tivesse dado um estalo aqui. O Sol central está buscando essa energia do vazio? Sim. Então, na verdade, os sóis são de fato... Você sabe o que tem dentro do Sol central galáctico? É um buraco, né? Um grande buraco negro. Sim. Então, tá certo, é isso mesmo. Então, vem do vazio, da energia primordial, que é primeiramente transformada pelo Sol central dos universos que atua. Como funciona o período de vida de um mineral, que para nós parece não morrer, sempre está se transformando? Olha, eu não sei se o que ele acabou de falar assim, nossa, eu tomei um susto. Tá, vamos lá. Ó, ele disse assim: meu, se isso aí for sério,
Em resumo, ele falou. Ai, que bosta! Ele falou que os minerais são casas de muitas consciências. Sim. Então, a pedra, ela pode ficar lá por 1 milhão de anos. Várias consciências passam por ela e vão. Não é como o humano, aonde a carne apodrece e a gente simplesmente perde a nossa Olha ferramenta. Olha o que eu tinha escrito na sequência. Entende? Ele só tá dizendo que... Ele tá falando que, assim, que os minerais, eles seguem uma linha evolutiva diferente de nós. Então, a gente tem que praticamente varrer da nossa cabeça tudo que a gente sabe sobre corpo. Sobre nascer, viver, morrer, apodrecer, entendeu? Ele tá dizendo que as pedras, ela pode, uma pedra, uma ametista, ela pode abrigar várias consciências de passagem. Tá. Entende? E que, consequentemente, as consciências, elas vão entrar ali naquele instante, ter a vivência que se precisa ter naquele local e partir para talvez outras pedras. Ou para a evolução bionática dela. O que eu escrevi aqui era assim, ó, como funciona o período de vida de um mineral que para nós parece não morrer? Quando uma pedra morre ou deixa de estar presente, outra consciência estagia no lugar? Não, você já tem a resposta. Eu já tinha questionado isso da consciência, dela cumprir, sair e voltar outra no local. Interessante. Porque, bom... É interessante, porque ele está comentando que uma pedra pode abrigar várias vidas, né? O que a gente chamaria de vidas ou consciências, porque é diferente, assim, não tem muito esse lance de morte, né? Não tem esse negócio de morrer, que a gente considera como morrer. Mas acho que você já pegou a ideia. Interessante. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que explorar, porque a mensagem de ontem fala um pouco sobre isso também. Deixa eu tentar lembrar exatamente. Ontem foi falado pra gente que os minerais, eles são memórias e que a consciência, ela pode ir embora, o mineral ir embora, mas o registro e a assinatura energética continua ali. O mineral, ele funciona no formato de nuvem para informação. Não necessariamente é um grupo, mas nuvem. Então, sim, isso acontece, tá? Quando a consciência se adentra àquele mineral, ela tem acesso a toda a informação do que foi vivido ali. E ela acrescentará em suas vivências também a informação dali. Então é por isso é interessante, porque é por isso que a pedra consegue abrigar energia, disparar energia no caso de programações e etc. Porque ela tem esse grande potencial, tanto físico como etérico, de armazenamento de informação, entendeu? Tá, e aí no caso de uma pedra que, vamos dizer assim, a pedra quebrou, tá? Ela foi tirada do habitat natural dela, uma drusa aí de ametista, virou várias ametistazinhas. E essa consciência, ela continua sendo uma só. Sim, continua sendo uma só. Então, a coletividade da ametista, ela não tem a ver com a quantidade dela, que sobrou dela, mas sim da passagem de bastão. Sim. Evoluiu, aprendeu o que tinha que aprender, vai para outro lugar, vem outra, outra e tá. Considera como, assim, o que a gente entende como personagem, talvez. Mas de consciência mais baixa, né? Sim. É relativo a um vegetal, né? Sim. Tá. Um pouco mais que isso. A diversidade é necessária para evoluir, mas os animais não têm em sua programação um aprendizado pela dor. Como diferenciar a dor da diversidade? A forma em que ele se sente. Compreendo. Então, se não tem um aprendizado pela dor, a consciência não sentirá a dor da forma como nós imaginamos, é isso? Sentir a dor provém muito do que a gente traz
de lembranças com aquilo. É interessante pensar nisso, porque você é condicionado, o seu cérebro te condiciona o tempo inteiro, o humano é condicionado a adorar algo negativo, certo? Isso não existe na consciência animal. Em ponto evolucionário, certo? Não estou dizendo que o animal não sente dor, que o animal não sabe o que é sentir dor. Muito pelo contrário, alguns geram até traumas. Certo? Mas o que eu estou querendo te dizer é que não há um condicionamento necessário para se experienciar o sofrimento em base de evolução para os animais. Então, deixa eu ver se eu captei. A gente está dizendo que o aprendizado pela dor, ele é mental. Sim, totalmente. Então, como os animais eles não têm um condicionamento mental para associar isso a algo diferente disso, eles sentem aquilo de uma maneira praticamente apenas física. A questão é o raciocínio. Exatamente. Entende? O raciocínio. O que a dor te faz sentir, o que ela te faz pensar e raciocinar. Quando um animal sente a dor, ele não tem a mesma capacidade de raciocinar o que ela traz para ele como o humano tem, dentro da sua capacidade de discernimento, certo? Certo. Logo, a linha de aprendizado é diferente, por isso não há necessidade. Então não é que ele não aprende pela dor, ele pode aprender, mas ele não é programado para ter tipo sofrimento através disso. Sim. Tá. É como foi indicado anteriormente. É claro que haverão necessidades onde ele terá que passar por isso para ensinar ao próximo, certo? Mas que não é condicionado a ele em sua totalidade. Tá. Certo. Essa pergunta aqui, eu acredito até que foi parcialmente respondida, mas eu vou fazer porque... Minha cabeça tá formigando muito. Porque tem a ver aí com... A gente consegue aprofundar a questão da consciência de um grão de areia e a consciência de uma pedra maior, né, de proporções maiores, de acordo com a união de elementos químicos. Qual que é a relação? Você sabe o que é um grão de areia? Então, um grão de areia fez parte de algo muito maior. Certo? Certo. Você já tem a sua resposta. Então, o grão de areia está lá coletivamente. É a mesma coisa que você me perguntar. É tipo uma ametista grande que virou pó, não deixa de ser ametista. Ela só mudou a condição física. Sim, certo? Certo. Então, o que é areia? Pequenos fragmentos de uma pedra que sofreu um atrito durante um tempo e se dissolveu, certo? Mas, em base química, ela ainda é a mesma coisa. Certo. Do que ela foi antes. Logo, você já tem a resposta, praticamente. Química, tipo, geneticamente falando, né? Sim, é porque ela não deixa de ser, ela se dissolveu, mas assim, não mudou a química dela. A não ser que você pegue areia e misture com outra coisa para formar outra coisa. Aí já é outra conversa. Então, aí... Mas nós estamos falando de areia, simplesmente, que deixou de ser pedra e virou areia. Então, a gente tem essa questão da pedra que deixa de ser pedra e vira areia. E aí tem uma outra questão aqui, que há uma organização para confluir com as células se tornando coletivas, vamos dizer assim, quimicamente, em outros corpos. Então, mesmo do jeito que nós estamos evoluindo aqui, nós esquecemos com frequência, mas nós estamos evoluindo seres de ionas menores no nosso próprio corpo. Isso é uma coisa que a gente não associa, a gente só pensa na nossa individualidade evoluindo. Mas, na verdade, nós temos de 1 a 4 ionas dentro da gente. Vamos dizer assim. Nosso corpo é ferramenta para a evolução de bactérias também. Sim, que tá ali. Vírus. 3 ionas, vírus. Bactérias. Vírus, 2 ionas. Bactérias, 3 ionas. Vírus e bactérias estão na mesma linha. Tá. É interessante que ele está me falando sobre o nosso corpo ser uma ferramenta
que trabalha individualmente a nós. Olha só. Sim. E que geralmente nosso mapa evolucionário está condicionado com as nossas células-tronco e é atrelado diretamente aos nossos chakras. Certo. E aí eu te falo, é engraçado que eu tô no debate aqui com ele, mas aí eu te falo, é interessante, porque se a gente for pensar nos nossos chakras, a gente recebe a energia dos nossos chakras do Sol central, a energia fotônica, certo? Sim. Logo, a nossa evolução está sendo condicionada pela energia que é recebida do Sol central. E aí você me perguntou, como que se condiciona a evolução dessas células? Aí a resposta... Tá. Ela, assim, é que nem aquela conversa que a gente teve referente à era de Aquário, que o nosso corpo está sendo moldado e está sendo desenvolvido, na verdade desenvolvido não, né, mas evoluindo de acordo com a energização fotônica que vem do Sol central, tentando fazer algumas inserindo a doses homeopáticas, algumas alterações leves, até a gente conseguir fazer a elevação da nossa raça para a próxima raça semitérica. E é daí que vem a evolução das células. Tá, e me parece que isso aí tem a ver com programação encarnacional. Então, programação encarnacional tem a ver com o Sol central. E aí a gente entra numa outra vibe de compreender o que é a programação encarnacional. A programação encarnacional vai ficar mais clara para vocês quando vocês finalizarem esse assunto e começarem a iniciar o assunto de genética e de formação do corpo humano. Tá, beleza. Então, de fato, vamos dizer assim, que certos reinos desenvolvem por intermédio sempre de uma outra coisa maior que ele, que vai estar participando de uma evolução, e ele, como coparticipador daquilo, acaba se moldando na necessidade evolucionária daquela criatura de maior iona para conseguir, então, evoluir. Você acabou de dizer o que o humano é para a Terra. Exatamente. E aí eu acho que isso também não é só uma questão humana, né? Vamos dizer que acho que isso, questão de matéria... Se repete. Se repete. Sim. Tá. Então entendi. Nós não estamos fazendo uma tutelagem também de todas as nossas moléculas, vamos dizer assim. Exato. E nós estamos auxiliando com que elas evoluam. Então isso é bem diferente. É de onde há a necessidade de dizer que nós temos que cuidar do nosso corpo para receber essas sutis mudanças que vêm direcionadas da energia fotônica do Sol central. Nosso corpo precisa, podemos se dizer nesse momento em que nós estamos, aos poucos, nós precisamos aos poucos e condicionando o nosso corpo às mudanças. Quando a gente fala de abandonar alguns costumes. E dizendo mais na parte física mesmo, né? A gente está falando de corpos. Não na etérica, mas o cuidado com o corpo e com aquilo que deixa entrar nele. Sim. Qual é a diferença entre uma nuvem e uma mônada? A mônada é a fractalização de uma consciência superior. Tá. A nuvem é aquilo onde é armazenada toda a informação que aquela mônada adquire. Ou seja, nuvem e mônada não são a mesma coisa, mas trabalham juntas. Certo. Porque no momento em que um eu superior, uma consciência superior, uma consciência maior se fragmentaliza, ela cria uma nuvem. A nuvem é um acástico e a mônada, toda mônada tem uma nuvem. Toda mônada tem um acástico. Sim. Tá certo. Toda mônada tem uma nuvem. Todo planeta tem uma nuvem. Toda raça tem uma nuvem. Toda assinatura energética tem uma nuvem. Tudo. Tá. Sim. Lembrando que há ocasiões em que as nuvens se conversam. Sim. Claro que tudo pré-determinado e tudo dentro das leis da permissividade. Essa aqui é muito interessante porque nós estamos estudando. Algumas doutrinas, eu encontrei até pessoas que disseram isso essa semana para mim, comentam sobre humanos reencarnarem como animais. Como hindus, vacas, por exemplo. Isso pode ocorrer? Não.
Não tem como, então, uma mônada que gerou um humano de 7 onas, um humano que foi 7 onas, se fractalizar dentro de uma fractalização. Não é possível por vários fatores. Primeiro, o humano, não só o humano, mas uma consciência vivendo dentro de um ciclo de 7 onas não consegue ainda se fragmentalizar. Perfeito. A segunda questão não há necessidade de retornar-se a um animal. Pode-se tutelar, pode-se acompanhar a vivência, certo? Mas não propriamente ser. Tá. E se alguém teve uma experiência do gato falando, olha, eu sou seu avô, essa experiência foi do tipo, de repente, a mônada do avô dele gerando... Tem vários significados. Sim, tem muitos. Vários significados. Mas pode acontecer. Você pode encaixar esse tipo de experiência em vários significados diferentes. Sim. Mas o único que você não deve encaixar é considerar que uma consciência de onas sétima retornará dividiu ou retornará a viver numa consciência sexta. Porque a consciência que tem 7, ela só vai para cima. Então, aí a consciência que tem 7 onas, uma consciência que foi criada, nós aprendemos que Kozala, que os elementais que ele cria continuarão, ultrapassarão ele, terão sua vida própria, não retornarão para ele, como a gente entende. Agora, e as consciências que são fractalizadas da mônada, elas retornam para a mônada? Sim. Tá. E aí a mônada volta, então, a ter a sua composição completa em algum momento, né? Em um instante onde se perde a individualidade completa. Mas ainda não há. Ele disse que a gente não consegue compreender exatamente o que é perder a individualidade. De forma alguma, a gente não consegue. Porque ele diz que não há perda de identidade, não há perda de identidade no sentido de ser, sabe? No sentido de essência, e não no sentido de personalidade. É interessante. Ele está falando assim que faltam-se formas de se expressar dentro da nossa linguagem o que seria a perda total da sua individualidade. Que é algo que ainda gera muita dificuldade para a gente compreender. Mas, em um certo momento, para que se continue a evolução dentro de seus degraus, é necessário abandonar-se do corpo que se considera a individualidade. Então, aí eu posso estar muito errado, mas seria como cada um conseguir acessar o que todos são dentro de uma mônada e então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo. A Jana se vê como Pleiadiana e se vê como Felídia, e aí... É muito além disso. Certo. É uma coisa muito acima. Muito além. Ele diz sobre mas todos compartilharem tudo. Sobre assumir experiências e vivências, e não só isso, você é. O todo. Você é tudo. Você é o grupo. Você é o grupo inteiro. É o grupo, exatamente. Sim. Você não vive a experiência de um já não fractal. Tá mais individual. Você é ele. Isso. Você une-se a tudo. É bem difícil até para eu entender. É tipo como se você estivesse usando a nuvem do negócio como se fosse a sua. Não é mais a sua. Então, aí que tá. Aí que tá. Quando você faz a união da mônada, não existe mais nuvem. Você é a nuvem. Aquilo. Você é aquilo. Não há necessidade da nuvem quando você está reunido com você, com todos os seus eus. Tá. Porque o conhecimento está ali, as experiências estão ali. Então não existe mais uma nuvem. A nuvem ela é necessária quando há fragmentação. Tá. Porque é ela que vai reunir todas essas informações, enquanto os fractais, em suas separações, cada um em suas caminhadas, não conseguem ser um. Né? Então você precisa da nuvem para se tornar um. E aí, no momento em que a mônada, todos nós retornamos à fonte, a mônada, o eu, não importa o nome, você já vira o ser, né? Não tem mais a nuvem, não há necessidade da nuvem, ela é só necessária quando estamos separados. Então quando o Zala fala que a gente não vai voltar para a fonte, porque não se pode voltar de algo que nós nunca saímos. É interessante. Quando ele fala que você não vai voltar para a fonte,
é porque você nunca saiu da fonte. Porque você nunca deixou de sê-la. Porque você também não vai deixar de ser aquilo que você é. O voltar para a fonte não é você simplesmente sair da experiência que você teve e não mais lembrar dela, mas sim agregar muitas outras experiências junto com a sua, né? Então você se torna a fonte, você retorna a ser ela. Tá, então quando a gente fala de onipresença e onisciência, em algum processo monádico é como se as consciências que adquirirem a possibilidade de se juntar à mônada passam a tornar oniscientes, mesmo que ela não esteja na totalidade evolucionada ainda. É interessante, porque até a onisciência tem limites. Sei. Mas sim. Partindo da linha de raciocínio que você diz nesse momento, sim. Adquire-se uma onisciência. A onisciência nada mais é. É interessante, porque ele está falando aqui que mesmo enquanto eu superior, ainda haverá o abandono de outros corpos. Que não é o teto, entende? Não é o limite da evolução, não é o retorno à fonte, não é a união, né? Ele está dizendo que ainda há mais. Que é só uma fase isso. Que ainda haverá mais a ser feito. Que haverão corpos a serem perdidos nesse instante também. E a gente está muito longe de entender, então, o que é a evolução. Então, vamos fazer. É necessário a gente fazer como todos fizeram até agora. A gente vai até um limite e a gente para nele. Depois segue, vai até um limite e para nele. E assim a gente consegue ter a compreensão melhor do que é essa escalada evolucionária. E interessante que mesmo seres já em evoluções assim, a perder de vista, nem eles sabem o limite. Então, também haverá um local até onde nós conseguiremos ensinar, e dali para frente não vai dar mais. Outro terá que iniciar e consecutivamente. Entende? Entendi. Dentro do contexto de elementais, haveria alguma ligação com os orixás direta, assim? Como que é isso no nível de ionas? Você compreende o que é um elemental? Sim. É a evolução por base de sentimento. De manutenção. Evolução por base de sentimento, atrelada diretamente a energias, certo? Sim. E o que ele trabalha é propriamente dita energia. O que são os orixás? É isso também. Porque, assim, a impressão que eu tenho e que eu acho interessante a gente dizer agora é que a Umbanda está o tempo todo falando que sem elemental não se faz nada. Em uma escala onde se utilize de um elemental para se fazer algum objetivo ou alguma necessidade ali dentro de um campo santo, né? Haverá sim a utilização de elementais que irão canalizar energia dos orixás, das bases fixas dos orixás, e que sim, sem eles não se conseguiria ser feito. Porque tem a necessidade de se ter um intermédio para que essa energia seja utilizada. Então, eu quero compreender o que é a base fixa de orixá. Lembra quando a gente falou sobre o Sol Central emanar energias? Sim. E que em vários lugares do universo essa energia é recebida e ela é canalizada? É isso que a gente está falando. Tá, a gente está... Essa energia que é transmitida pelo Sol Central, essa energia fotônica, ela vem para a Terra, certo? Através de outros sóis, e os sóis vão passando de um sol para o outro e aí vem para a Terra. Certo. A Terra recebe essa energia e dentro da Terra há as canalizações das energias, onde a gente entende como as energias da natureza. E dentro dessas canalizações que a gente pode dizer que é uma base fixa de orixá. Tá. Então a base de orixá nada mais é do que uma composição de elementos das energias moldadas do Sol central, do Sol, não vou dizer Sol central apenas, dos sóis, para atuar em campos específicos de objetivos específicos. Interessante que agora eu estava conversando com ele aqui que eu tinha chegado numa conclusão
acho que uns meses atrás, sobre os orixás que incorporam nos médiums enquanto entidades, não necessariamente entidades de Umbanda, mas entidades de orixá. Falando-se de um orixá que acaba incorporando no médium, né? Que a gente tem que lembrar que os orixás, eles não são personalidades, que eles são energias, logo haverão elementais que trabalham diretamente com essas energias, e é eles que fazem essa canalização dessa energia junto aos instrumentos médiums. Então, pode-se dizer que às vezes ele fala, o meu orixá tal, que eu incorporo tal é assim, o meu é daquele jeito. É porque existe sempre um elemental trabalhando essa energia juntamente com o médium. Tá, com a pessoa. Sim, porque aí eu te falo, o médium consegue canalizar sozinho a energia do orixá? Não. Ele vai sempre precisar do elemental. Tá. Isso. Só que interessante, porque o elemental, né? O intermédio, só que o intermédio já está nele. Né? Porque enquanto humano, em certas fases de nossa vida, a gente já consegue canalizar essa energia. Sim. E automaticamente um elemental vai vir cuidar dela junto com a gente. E aí eu falo, esse elemental que vem aqui, que aparece na sessão da Jana como Yansan para conversar com ela, 7 Onas, é isso? Sim. Tá, entendi. Então é como se fosse realmente... Nós tínhamos dado um nome para os elementais que evoluíssem da 6ª para a 7ª, certo? A Supra, né? Supra-elementais? Supra-elementais. Pode-se considerar. É um elemental com consciência. Individualizado. Que existe uma racionalidade, porém segue totalmente a linha diferente do que o humano é. Aí a gente pode falar que isso é mais... não deixa de ser falange. Não deixa de ser. Não deixa de ser falange. É o que a gente costuma chamar de egrégora, né? É por isso que fala, elemental não fala, não vem para falar, para trocar ideia. Porque tá em outro... A necessidade naquele instante não é a mensagem, mas sim a canalização da energia junto ao médium. Portanto, se deve lembrar que quando não há necessidade de falar, não será falado. Quando você se desprende um pouco do sentimento do humano, você começa a entender como se deve dar as suas atitudes, do que há necessidade e não há necessidade de fazer. Sim. Tá, tudo bem que a gente entende que não se perde tempo com nada, mas se centraliza melhor as ações. Porque se um elemental de 7 Onas não falasse, a gente não estaria conversando com você agora. Tipo isso. De fato. Então não é bem isso, é mais focado na necessidade, no objetivo da comunicação em si. Tem outras formas de você passar a mensagem sem ser por palavras. Sim. Eu acho que a gente tem que entrar numa outra questãozinha aqui agora, que acho que é o início de uma coisa muito maior que está para acontecer aqui no projeto. Planetas, corpos celestes, satélites, cometas, tudo aquilo que tem vida, que abriga vida, isso está conectado de que maneira, com quantas ionas e onde? A quantidade de ionas vai variar de acordo com a evolutividade de cada planeta, mas existe uma quantidade específica de ionas que o planeta precisa ter para que ele possa receber os experienciadores dentro dele. Tá? Ou seja, existirão planetas ainda em sua caminhada, aonde não terão seres compartilhando da experiência junto com ele. Tá. Informação. Pode dizer informação. Posicionamento de planetas, satélites, luas, corpos celestes, ele vai todo organizado por seres de ionas superiores, assim. Ele tá falando que assim, são organizações dentro de seres superiores, de ionas superiores, com algumas outras consciências que alinham esses
esses corpos, vamos dizer que corpos celestes no geral, porque corpos celestes aí vão abranger estrelas, Sim, planetas, tudo junto. Onde é organizado meticulosamente de acordo com a experiência que cada consciência planetária precisa experienciar. E que não necessariamente para se atingir uma evolução plena há necessidade de ser um planeta. Também é um caminho a ser tomado. Ele está dizendo que os planetas eles são organizados próximos aos sóis, com a sua distância de acordo com a necessidade da vivência, do que vai viver ali, entende? As condições elas são trabalhadas dentro do posicionamento do corpo planetário. sim. E de acordo com isso se vai organizando cada sistema. Tá, e aí entra naquela seção da Márcia dos primordiais, os dragões que vinham aqui, moldavam o planeta e tal. Isso, e o posicionamento deles é muito específico porque vai de acordo é interessante que ele fala missão, mas eu acho que ele quer dizer, tipo assim, de acordo com o objetivo que aquela consciência planetária tem. O que ela vai abrigar? Que tipo de consciência vai abrigá-la? Onde ela precisa chegar? Que tipo de experiência ela precisa gerar? É isso? Tá, então vai colocar aqui, entendeu? Esse planeta vai abrigar 3D, esse planeta vai ser isso, esse daqui vai ser um planeta só de X, esse aqui só de W, e aí ele tem que ser posicionado no local correto para conseguir ter esse tipo de experiência. As condições necessárias, as condições específicas têm que ser necessárias, precisam ser configuradas. Sim. Né? E é por isso que a gente tem tanto transporte planetário, porque os projetos mudam. Sim. Tá. Mudam de acordo com a caminhada, de acordo com o andar em que aquela consciência planetária se encontra. E aí o planeta não mais fica onde estava e vai para outro ponto para que ali, naquele momento, ele possa abrigar outros tipos de consciência. Certo. Aí é o seguinte. Muitas doutrinas, muitos estudos dizem que nós seremos os planetas. E aí? Como eu repeti há pouco, eu vou repetir, né? Porque ele disse há pouco que não necessariamente se torna um planeta para se ter uma evolução plena, mas é uma das caminhadas. Tá, e aí eu te pergunto, isso aí é uma caminhada de fato humana ou uma caminhada elemental? É uma caminhada consciencial. Tá. Tipo... Compreenda que em um certo momento da evolução vocês serão a mesma coisa que o elemental. Tá. Vocês voltarão para o mesmo local. Entendi. Certo? Então, por isso que digo consciencial. Tá. Porque é o todo. Porque não vai ser dividido se você é humano, felino, elemental de pedras ou de qualquer outro tipo de composto de outros planetas, certo? Certo. É o todo. Então nós estamos falando de uma questão já muito para frente, né? Sim. De uma consciência assim de ionas assim muito maiores do que nós pensamos. Sim. Interessante, tem um touro aqui. Eu não sei se ele tá falando sobre a constelação de touro. Mas eu visualizei um touro nas estrelas. Então, touro é Pleiades. Eu visualizei um touro nas estrelas. E veio assim uns chifres estrelados, sabe? Uhum. Deixa eu perguntar um negócio aqui antes que vá embora. Ele é um elemental, então, de outra, não vou dizer galáxia, mas provavelmente é de outro universo. Ele tem nome? O nome que ele gostaria de ser identificado aqui no projeto. Não necessariamente. Tem. Tá. V e L-O. Tá. E é o seguinte, ele indo de 7 para 8 ionas, está atuando em quais elementos? Existem elementos que ele atua que nós não temos aqui? Ele disse que
O único elemento que ele possui, que nós temos aqui, é o hidrogênio. Tá, não, 2. Hidrogênio e carbono. Tá, mas aí ele tá falando de elemento químico mesmo. Sim, de composição da química. composição química dele. Tá. Nós também temos carbono, certo? Nós somos seres de carbono? Sim. Então, ele está dizendo que ele tem hidrogênio e carbono na composição química dele, e esses são os únicos elementos químicos que nós conhecemos que tem dentro dele. Assim, o restante dos elementos químicos nós não conhecemos. Tá. Não é de nossa compreensão. Então não dá pra dizer que é terra, fogo, pedra. Ele aparece para mim como uma pedra. Ele parece uma obsidiana que brilha muito e tem alguns ornamentos roxos e metalizados nele. Assim, é bem diferente, sabe? Uhum. Ele parece uma pedra, tipo, uma pedra. Mas não é humanoide. Não é humanoide. Nem, assim, parece uma pedra andando, não sei. Ele tem uma forma, ele tem um corpo. Só que não é humano, entende? Uhum. Não é humano. Eu só vejo a cabeça dele, assim, eu não vejo nem olho, sabe? Sim. Tá. Por que ele me mostrou as Pleiades? Agora eu tô curiosa. Vamos tentar focar agora essas questões que eu já tinha que perguntar um pouquinho aqui. Tá, ele tá falando que ele vem de outra galáxia que fica após as Pleiades. Em direção das Pleiades, seguindo reto. Tá. Passando as Pleiades, entende? Tá. Por isso que ele me mostrou a constelação de Touro. E a gente conhece essa galáxia aí? Não. Tá. Agora tem Eu tô num corredor e tem uma pessoa vindo segurando uma vela com um capuz preto com botões dourados. Tá. Onde você tá? Não sei, parece uma igreja. Só que é um corredor alto, assim, arredondado, sabe? Meio abobadado. Uhum. E tá segurando uma vela bem grossa, acesa, e parou na minha frente. Tá, se conecta com... Tá, ele só tá dizendo que a comunicação se deu como encerrada. Tá. Ele mostrou alguns desenhos. 3 triângulos sendo... 3 triângulos sendo em formato... Tá. Imagina assim, 3 triângulos, um triângulo no meio mais pra baixo, mais pra baixo, mais pra baixo, mais pra baixo. É isso. Tá mostrando 3 triângulos e mostrando os outros desenhos estranhos aqui. Eu acho que isso aqui é pra mim. Eu tô sentindo como se ele estivesse puxando informações de mim pra me mostrar. Tá. Entende? Você precisa falar, você fala pra você lembrar. Tem um símbolo de um ômega